O genki desu ka? Daijoubu desu ka? Konnichiwa, minasan. Ok, pessoal? Vamos agora para mais uma aulinha de japonês. Dessa vez, nós vamos estudar, vamos aprender frutas. Ok? Você sabe como dizer frutas em japonês e como fazer as devidas perguntinhas relacionadas a frutas? Então é isso que nós vamos ver agora, ok? Então se você me acompanhar aí, você vê na tela que nós temos a expressão tango, tango, que significa vocabulário, tango ni significa vocabulário 2. Porque cada assunto que nós formos ver de vocabulário vai mudando o númerozinho aqui. Nós já vimos sobre cores, agora vamos ver sobre frutas, depois nós vamos ver sobre animais e assim por diante, profissões e vamos em frente. Tango ni kudamono, kudamono, kudamono significa frutas. Ressun ichi, que significa lição 1. Ok? Palavrinha lesson, que veio da palavrinha lesson, do inglês. Ok? Na verdade, o japonês tem muitas palavrinhas, né, que tem origem no inglês, né? Nós temos muito anglicismos, né, na língua japonesa. Então, nós vamos sempre ver as palavras, né, os vocabulários em japonês, mas nós não vamos apenas ficar vendo palavrinhas soltas que não fazem sentido nenhum, né? Se você aprender só a palavrinha, muito dificilmente você vai ter algum usufruto com isso, né? Então é importante a gente colocar isso dentro de um contexto. Vamos aprender então com perguntinhas com contexto. Então vamos lá. Vamos primeiro saber quais são as frutas que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver como dizer uva no japonês, vamos ver como dizer maçã, vamos aprender como dizer banana, laranja e limão. Tá ok? Então a primeira perguntinha que nós vamos aprender é Sore wa nan desu ka? Sore wa nan desu ka? Então vamos aprender parte por parte. Sore significa esta ou isto. Isso se refere a quem está ouvindo, perto de quem está ouvindo. Nesse caso, imagine que eu esteja conversando com você e a fruta esteja perto de você. Então eu vou perguntar para você essa. Aí eu vou responder essa, não é? Se você perguntar para mim, né? Ou se você tiver que responder, imagine que você pergunte para mim. Você vai me perguntar que fruta é essa? Eu vou responder essa fruta, porque está perto de mim, não é? Ou se eu perguntar para você sore, você vai responder kore. Sempre indicando que o sore é perto de quem ouve, de quem está ouvindo a pergunta, e o kore perto de quem está dando a resposta, né? Então, sore wa, o a significa partícula, né? Ou a gente chama de posposição, para tema. Então, o assunto que nós vamos discutir agora é isto. Poderia ser sobre televisão, o tema, a gente vai colocar o a depois de televisão. Então, se a gente estiver falando sobre futebol, vamos colocar o a depois da palavrinha futebol. Então, esse o a é uma posposição para indicar o assunto. É o assunto que a gente coloca para a gente discutir, para a gente conversar. Então, por isso que apareceu esse wa aí. Sore wa. Aí nós temos a perguntinha na, que é o interrogativo o que, ou qual. Sore wa nan desu ka? Aí nós temos o verbo ser, não é? O verbo ser, a gente não pronuncia esse u no final, a gente diz des. E o ka, que é a partícula de pergunta. Quando aparecer no final de pergunta essa palavrinha, né? Essa partícula K indica que é uma pergunta e geralmente a entonação passa a ser ascendente, né? Para cima. Sore wa nan desu ka? Sore wa nan desu ka? Significa isto é o que? Isto é o que? Não se esqueça que o a não tem tradução, é apenas a partícula, né, de tema, e o K também não tem tradução, é apenas a forma para indicar a forma interrogativa. E aí na resposta a gente diz kore, perto de quem está falando, né? Kore wa, vamos para o tema de novo, kore wa, vamos mudar agora o tema, era isto, agora passa a ser essa, perto de quem está falando. Então,
ou isto, né? Isto é, a gente bota o nome da fruta e depois o verbo. No japonês é comum, é praxe nós colocarmos o verbo como a última opção dentro do contexto, né? Geralmente, tudo aparece antes e o verbo fecha geralmente a frase. Então, sore wa nan desu ka? Sempre que eu fizer essa perguntinha, significa isto é o quê? Sore, isto, é des, o que, nan. Sore wa nan desu ka? Resposta. Kore wa, você bota a fruta, des. Então, ou seja, isto, fruta, aliás, isto, uva é. Por exemplo, isto, laranja é. E assim por diante. Essa é a estrutura do japonês. Ok? Então, vamos ver como é que se diz uva. Vamos ver como é que se diz uva no japonês. Uva no japonês é budou. Budou. Quando tiver esse acentozinho aqui, é porque nós temos que pronunciar de uma forma mais espaçada. Significa que esse O é como se tivesse dois O, né? Budou. Budou. Ok? Sore wa nan desu ka? Kore wa budou desu. Kore wa budou desu. Isso são frutas, ou isto é fruta. Sabe que o japonês não tem essa coisa de singular e plural. Pode ser singular, pode ser plural, tá? Como você quiser, de acordo com o contexto que aparecer aí. Ok? Então vamos em frente. Sore wa nan desu ka? Sore wa nan desu ka? Está perguntando, né? O que é isso? Aí você vai responder: Kore wa ringo desu. Kore wa ringo desu. Isto é uma maçã. Kore wa ringo desu. Vamos de novo. Sore wa nan desu ka? Kore wa banana desu. Kore wa banana desu. Essa é difícil, hein? Kore wa banana desu. Isto é uma banana. Sore wa nan desu ka? Sore wa nan desu ka? Kore wa orange desu. Kore wa orange desu. É outra palavrinha do anglicismo do inglês, né? Quem sabe inglês facilita bastante, porque tem muita coisa do inglês no japonês, né? Isso aqui vem da palavrinha orange, orange, a palavrinha laranja, e nós temos orange. Kore wa orange desu. E, por último, sore wa nan desu ka? Kore wa lemon desu. Sore wa nan desu ka? Kore wa lemon desu. De novo, mais um anglicismo, vem da palavrinha lemon, do inglês, né? Lemon, lemon, remon, remon. Kore wa lemon desu. Essa forma que aparece aqui embaixo, a gente chama de hiragana. Hiragana. Essa forma que eu estou escrevendo aqui para você é uma forma romanizada, né? Você veja que usa o nosso vocabulário. A gente chama isso de romanização, ok? A gente chama isso de romaji. Romaji. Se escreve muito isso também. A maioria dos livros, muitos livros para os brasileiros, são escritos dessa forma, ok? Então, nós vamos aprender apenas o romaji, ok? Nós vamos aprender essa forma aqui, né? Porque nosso objetivo não é escrever em japonês, e sim falar japonês, conversar, entender, né? A gente tiver aqui para o Japão, conseguir sobreviver lá com o japonês básico, né? Sem precisar de intérprete, ok? Essa é a nossa visão aqui. Então, vamos virar a página e vamos fazer mais uma perguntinha. Sore wa nani kudamono desu ka? Sore wa nani kudamono desu ka? Então vamos ver o que significa isso. De novo a palavrinha sore, perto de quem está ouvindo a pergunta. Então, sore wa, isto, nani kudamono desu ka? Isto é qual fruta? E isto, sore, o A, porque é indicativo de tema, né? É o tema que nós estamos analisando, sore. Isto é desu ka, que é uma perguntinha, o ka indica a pergunta, o desu é o verbo ser e estar. Kudamono, kudamono significa fruta e nani, nani significa o que ou qual. Então isto é qual fruta, ou seja, que fruta é essa? No japonês a gente diria, que fruta é essa? Sore wa nani kudamono desu ka? Sore wa nani kudamono desu ka? Aí você vai responder kore wa, e aí você vai dizer qual é a fruta. Então nós vamos agora botar a seta e nós vamos fazer a mesma perguntinha e você vai responder
Ok? Vamos ver se a gente consegue fechar essas perguntinhas aí. Sore wa nani kudamono desu ka? Sore wa nani kudamono desu ka? Isto, que fruta é esta? Kore wa banana desu. Kore wa banana desu. Sore wa nani kudamono desu ka? Sore wa nani kudamono desu ka? Kore wa lemon desu. Kore wa lemon desu. Sore wa nani kudamono desu ka? Kore wa ringo desu. Kore wa ringo desu. Sore wa nani kudamono desu ka? Sore wa nani kudamono desu ka? Kore wa orange desu. Kore wa orange desu. Sore wa nani kudamono desu ka? Sore wa nani kudamono desu ka? Kore wa budou desu. Budou desu. Ok? Budou desu. Vamos fazer de novo para a gente ver agora com o nomezinho ali. Sore wa nani kudamono desu ka? Kore wa budou desu. O que significa budou? Budou significa uva. Sore wa nani kudamono desu ka? Kore wa lemon desu. Lemon desu. Qual é a palavra que significa lemon? Lemon, limão, limão. Sore wa nani kudamono desu ka? Sore wa nani kudamono desu ka? Kore wa orange desu. Kore wa orange desu. Como é que se diz orange no português? Orange, laranja. Sore wa nani kudamono desu ka? Sore wa nani kudamono desu ka? Kore wa banana desu. Kore wa banana desu. Isto é, uma banana. Sore wa nani kudamono desu ka? Sore wa nani kudamono desu ka? Kore wa ringo desu. Kore wa ringo desu. Significa esta. Esta. Que fruta é esta? Esta. Que fruta é? Bom, essa é uma maçã. Ok? Ringo, maçã. Lemon, limão. Orange, laranja. Budou, uva. Banana, banana. Ok? Então nós vamos agora fazer mais uma perguntinha um pouquinho diferente para a gente introduzir, para a gente enfatizar esse vocabulário. Anata wa, anata significa você, partícula, posposição de tema. E aqui nós temos a expressão kudamono, que significa fruta. E nós temos a expressão dona. Dona significa que tipo? Então, você, tipo de fruta. E eu tenho sukiresu. Sukiresu ka. Perguntinha, né? Partícula de ka, posposição. Sukiresu. Sukiresu equivale ao nosso verbo gostar. Ok? Gostar. Sempre que nós tivermos o verbo gostar, o equivalente, sukiresu, aí nós temos o substantivo do que a gente gosta, ele vem com a posposição ga. Posposição ga. Ok? Porque ele está, de certa forma, determinando o tipo, né? O que eu estou especificando do que eu gosto. Ok? Quando eu estou gostando de alguma coisa, estou especificando. Então não se esqueça que a diferença entre o wa e o ga é que o a geralmente ele é colocado para quando você introduz um tema, né? O assunto. E o ga é quando você quer ser mais explícito, mais específico, você usa o ga. Anata wa donna kudamono ga suki desu ka? Anata wa donna kudamono ga suki desu ka? Então, que tipo de fruta que você gosta? Aí você vai dizer, watashi wa, você vai dizer o tipo de fruta, ga suki desu. Ga sukiresu. Ga, porque eu já especifiquei, quando se usa sukiresu, a posposição que se usa é o ga, não é o a, é o ga. Então vamos lá. Que tipo de fruta você gosta? Nesse caso eu vou dizer, eu gosto de uvas. Não é isso? Como é que vamos dizer isso em japonês? Então vamos lá. Anata wa donna kudamono ga suki desu ka? Watashi wa budou ga suki desu. Watashi wa budou ga suki desu. Ok? Anata wa donna kudamono ga suki desu ka? Watashi wa banana ga suki desu.
Que tipo de fruta que você gosta? Eu gosto de banana. Anata wa donna kudamono ga suki desu ka? Watashi wa lemon ga suki desu. Anata wa donna kudamono ga suki desu ka? Watashi wa orange ga suki desu. Que tipo de fruta que você gosta? Eu gosto de laranjas. Anata wa donna kudamono ga suki desu ka? Watashi wa ringo ga suki desu. Que tipo de fruta que você gosta? Eu gosto de maçã. Ok? Então vou repetir. Anata wa donna kudamono ga suki desu ka? Watashi wa ringo ga suki desu. Anata wa donna kudamono ga suki desu ka? Watashi wa budou ga suki desu. Anata wa donna kudamono ga suki desu ka? Watashi wa banana ga suki desu. Anata wa donna kudamono ga suki desu ka? Watashi wa orange ga suki desu. Anata wa donna kudamono ga suki desu ka? Watashi wa lemon ga suki desu. Watashi wa lemon ga suki desu. Então, pessoal, nós vamos repetir então as frutas, né, que nós aprendemos hoje. Como é que se diz maçã então em japonês? Ringo. Ringo. Como é que se diz banana em japonês? Banana. Banana. Como é que se diz laranja em japonês? Orange. Orange. E como é que nós dizemos limão em japonês? Remon. 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 E como é que nós dizemos uva? Uvas em japonês? Budou. Budou. Budou, ok? Ok, pessoal? Então não se esqueça de revisar esse assunto, tá ok? A gente se vê na próxima aula. Sayonara, sayonara, minasan, sayonara.